Olá, meu irmão, bem-vindo ao nosso perfil, ao nosso canal. Se você ainda não sabe, todo domingo nós tiramos um minutinho para estar alinhando o nosso coração, a nossa semana com a palavra, e ali nós lançamos, a reflexão da semana. E toda quarta-feira nós estamos aqui aprofundando um pouco mais e também tirando um momento para orar pelos pedidos que nós recebemos. E essa semana nós estamos refletindo ali em Eclesiastes 3, onde Salomão nos ensina que há tempo para tudo debaixo dos céus e que Deus estabelece o tempo para todas as coisas. E ele fala sobre tempos opostos, né? Por exemplo, ele fala sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de se alegrar e o tempo de se entristecer, o tempo de abraçar e o tempo de deixar. Então, é muito interessante Salomão trazer isso. Só que se a gente focar somente nesses extremos, a gente perde o que ele mais queria falar, que é o tempo de vida entre esses pontos. Como nós vivemos entre um e entre outro. E um versículo me chamou a atenção, que é o versículo 5. Ele fala assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando o que Salomão quis dizer com isso. Ele não deixa assim explícito, se a gente for ler. Mas quando a gente olha a cultura, e quando a gente olha também alguns comentários, principalmente daquela época, a gente vê que tem algumas interpretações do que Salomão poderia estar falando. Por exemplo, antes de começar um plantio, o agricultor ele teria que limpar o terreno de todas as pedras para poder preparar o terreno. E essas pedras eram utilizadas depois para construir muros, às vezes até mesmo casas. Uma outra explicação é que as pedras eram necessárias para a construção daquela época. Então, antes de construir um monumento ou uma casa ou o que for, eles retiravam as pedras de todo o terreno para poder ser utilizada na construção. Uma outra explicação também é que quando tinha guerra, o inimigo ele jogava pedras ali na lavoura, justamente para evitar o crescimento e para evitar o plantio daquele terreno. Então, mesmo Salomão não deixando explícito na palavra, tudo isso leva para uma verdade só, que existe tempo de desfazer e tempos de construir. Existe tempos que Deus remove, e tem tempos que Deus estabelece. Aquilo que ele usa para criar fundamento, aquilo que ele usa para criar uma base sólida. Jesus mesmo falou que a gente deveria o quê? Construir a nossa casa não na areia, como o tolo faz, mas construir a nossa casa na rocha. Também quando Jesus chamou Pedro, chamou ele de rocha e falou que sobre ele estaria edificando a igreja, independente de como esse versículo é entendido. A verdade é que Deus constrói onde ele vê um lugar firme, onde ele vê um coração sólido, onde ele vê um coração preparado para receber as pedras da fundação daquilo que ele quer construir. E se a gente olhar ali no livro de 1 Reis, nós vemos que Deus estabeleceu também um tempo que Israel seria usado para a destruição de outros povos, mas também teria o tempo onde Israel seria usado para a colheita de muitos povos e também de si mesmo. Então eu creio que a razão de Deus ter falado através de Salomão essas palavras é para nos ensinar que a pedra ela pode ser usada tanto para destruição como para construção. A diferença é quem está segurando essa pedra. As pedras que hoje pode parecer estar atrapalhando o nosso crescimento, atrapalhando o nosso plantio, atrapalhando o seu crescimento, essa mesma pedra pode ser usada para construir na sua vida, para te fortalecer, para criar estruturas, princípios de Deus, princípios bíblicos na sua vida. Deus pode estar usando exatamente essas pedras para construir o seu testemunho. E o testemunho maior que nós podemos ter em nossa vida é a presença real de Deus. É a presença real do Espírito Santo, não somente na nossa fala, não somente no nosso entendimento, mas na nossa prática do dia a dia, como nós lidamos com as pessoas, como nós lidamos com as situações. E às vezes essas pedras, elas têm nome. Pode ser um relacionamento, pode ser até mesmo um sonho que você tem, pode ser o seu orgulho, pode ser um sentimento, pode ser até mesmo expectativas. Eu quero te dizer que quando Deus começa a remover essas pedras do terreno do nosso coração, às vezes pode até doer, pode até nos causar dor,
a gente fica sem entender, porque durante toda a vida a gente achou que aquelas pedras ali faziam parte de quem nós somos. Mas quando Deus ele começa a remover, não é porque ele quer criar tristeza no seu coração. Ele nunca vai deixar um vazio que não seja preenchido pela presença dele. Por isso, se Deus está removendo algo da sua vida que talvez você não esteja entendendo, eu quero te encorajar aqui a agradecer a Deus, porque se Ele está removendo, é porque Ele está preparando o terreno para crescimento, Ele está preparando o terreno do seu coração, para que você esteja fundamentado, construindo aquilo que é do Senhor para você. O agricultor, ele não tira as pedras do terreno porque ele odeia o terreno. Muito pelo contrário, ele retira as pedras ali daquele terreno porque ele quer preparar para o plantio. Ele quer usar aquele terreno da melhor forma possível, para a razão, a função pelo qual a terra existe. Lembra de Davi? Golias estava há dias ali torturando o exército, intimidando o exército de Israel, intimidando a fé do povo. E Davi veio. E Davi foi diferente porque ele cria não nas armas, mas ele cria naquilo que Deus tinha já estabelecido. E com uma pedra, Davi conseguiu vencer Golias. Uma pedra foi o símbolo de libertação daquele povo. Foi símbolo da fé e coragem de Davi, mas foi símbolo também o quê? Da glória de Deus. Pensa então comigo também. Jesus falou sobre o templo. Não é? O templo foi construído com pedras específicas, pedras escolhidas. E Jesus falou ali que não ficaria pedra sobre pedra. Quer dizer, a mesma pedra que foi usada para matar um gigante, a pedra que foi usada para construir um templo, ela também foi usada como exemplo de que não ficaria pedra sobre pedra no lugar onde a presença de Deus não estaria mais, onde Deus não seria mais glorificado. Então eu volto a dizer, a diferença não é na pedra. Ela pode ser usada para a bênção ou para a destruição. A diferença é quem está segurando a pedra. A pedra pode derrubar, mas a pedra também pode construir. E sabe, minha oração tem sido diferente ultimamente. Eu tenho pedido ao Senhor, Pai, me mostra quais são as pedras que o Senhor quer remover do terreno do meu coração. Aquilo que está impedindo, de eu crescer, de eu conhecer mais da Tua palavra, de eu me parecer mais com Jesus. E quais são as pedras que o Senhor às vezes quer colocar, no terreno do meu coração, para impedir que o mal venha crescer. E eu tenho aprendido, meu irmão, que às vezes a decepção é algo que Deus usa para estar nos tirando de lugares, para estar nos tirando de relacionamentos, que antes pode até ter sido muito bom, mas que não está nos levando para perto de Deus. Porque a construção mais linda que Deus quer fazer na sua vida não é te dar um carro novo, não é te fazer multimilionário. A construção mais linda que Deus quer fazer na sua vida é te tornar mais parecido com Cristo. Essa sim, esse sim, é uma construção, é um edifício que vale a pena a gente investir. Então, dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade a Ele para estar organizando o seu coração, organizando o terreno do seu coração, tirando e colocando aquilo que é necessário para que você esteja mais perto de Jesus, para que você se pareça mais com Ele, não somente naquilo que você crê, mas como você vive a sua vida, como você lida com as pessoas, as palavras que saem da sua boca, como você lida no momento de decepção ou no momento difícil, onde o seu domínio próprio vai falar mais alto. Eu quero te lembrar que Deus nunca desperdiça uma pedra. Eu quero te lembrar que Deus nunca desperdiça uma dor. Eu quero te lembrar que Deus nunca desperdiça um trauma. Quando você coloca isso nas mãos do Senhor, Ele pode usar isso para alegria, Ele pode usar isso para a vida, e não somente para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Não é? Porque o reino de Deus não é só sobre nós, na verdade nunca é sobre nós. É primeiro sobre a glória dele e sobre aquilo que ele pode fazer através de nós. Nas mãos dele, aquilo que parecia ser um obstáculo pode ser exatamente a pedra que ele vai usar para a fundação da sua vida. Amém? Vamos orar por isso e vamos orar também pelos pedidos de oração que recebemos. Algumas pessoas pediram pela vida familiar, outras pessoas também pela vida espiritual. Vamos colocar isso diante do altar. Ore comigo agora.
Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento onde a gente pode aprofundar na Tua palavra, onde a gente pode refletir, ó Deus, naquilo que o Senhor quer para nós. E nesse momento, Espírito Santo, eu quero te dar liberdade, Pai. Liberdade para estar tratando do meu coração, tratando do coração de quem está ouvindo essa oração agora, meu Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa estar retirando as pedras, ó Deus, que está impedindo o crescimento, que está impedindo, Pai, que a gente se pareça mais com Cristo. E que nós possamos ter a coragem, Senhor, de entregar a Ti as nossas dores, as nossas decepções, mas também as nossas conquistas, Deus. Que nós possamos lembrar que a nossa vida é para a honra e glória do Teu nome. E Deus, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que pediram oração, ó Deus, pela vida familiar. Deus, em nome de Jesus, esteja entrando agora com a Tua providência, Pai, sobre essa família, Deus, que precisa de uma resposta, que precisa de uma resolução. Deus, eu quero clamar a Ti também por conflitos familiares. Deus, tenha misericórdia, dê sabedoria a essa mãe, dê sabedoria a esse pai. Deus, venha quebrantar os corações desses filhos, ó Deus, que em nome de Jesus eles possam, Senhor, buscar não a vontade própria, mas a Tua vontade, que eles possam ver a Tua mão intervir agora. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por essa pessoa, Deus, que pediu pela vida espiritual. Deus, venha encorajar, venha acrescentar a fé, venha colocar pessoas, Deus, ao lado dela agora, ó Pai, que venham, Senhor, realmente ser como aqueles amigos, ó Deus, que levaram aquele que precisava, Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos como caminhar, mas nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meu irmão. Até semana que vem.